Pedro andou com Jesus, Pedro foi escolhido por ele. O que eu quero verbalizar dentro da ilustração desta palavra é para a vida. André, irmão de Pedro, que quando ouviu esta fala, observa que no capítulo 1, versículo 41, André chega diante do seu irmão, que era simplesmente um pescador, na cidade de Cafarnaum. André disse para Pedro assim: achamos o Messias, encontramos o Cristo. Pedro não sabia quem era Jesus, mas no mundo espiritual Jesus já conhecia Pedro. No mundo espiritual Jesus já conhecia o sobrenome de Pedro. No mundo espiritual, aleluia, Pedro não sabia de nada, mas Jesus já conhecia a sua história. Então Pedro dá vontade de conhecer o Cristo. André se aproxima de Jesus, trazendo consigo o seu irmão Pedro, e apresenta até a pessoa do Cristo. Jesus olha para Pedro e disse-lhe assim: naquele momento Jesus chama ele, escolhe ele, vocacionou ele para o ministério de apóstolo. Haja vista que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, e nesse período ele escolheu 12 homens que andaram com ele, 12 homens que vivenciaram milagres extraordinários com Jesus. E Pedro foi um dos apóstolos escolhido pelo Messias. Um belo dia, Jesus estava em uma obra missionária, saindo dos termos da cidade chamada Galileia, e ele estava indo para o território dos Gadarenos. Naquele dia Pedro teve uma experiência espetacular com Deus, e Pedro vivenciou o sobrenatural de Deus. O que foi que aconteceu? Jesus estava dentro de um barco, sim, juntamente com seus discípulos, verdade. Pedro também estava naquele dia dentro daquele barco. O escritor diz que se levantou um grande temporal de vento e combateu contra aquele barco. Porém Jesus estava a dormir, reclinou a sua cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos estão em pânico. Jesus está na popa do barco dormindo. Jesus está dormindo, verdade, mas ele não perdeu o controle da situação. Não, o desespero tomou conta naquele dia. Alguém se apresenta, acorda o mestre e diz: Jesus, acorda, socorre-nos, vê que nós estamos perecendo. Jesus se põe de pé, olha para os seus discípulos e verbaliza dizendo: aonde estão a vossa fé? Antes mesmo que os discípulos viessem responder, antes mesmo que os discípulos viessem falar alguma coisa, Jesus olha para o vento forte, Jesus olha para aquela tempestade de vento. Calma-te, vento, aquieta-te. Quem estava naquele dia dentro do barco foi Pedro, e houve um grande coral, e o coral dizia: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem ele é? É Jesus de Nazaré. Pedro estava com Jesus. Quando viu Jesus, repreendeu o vento e dando ordem para o mar calmar. Pedro teve experiência espetacular com Deus. Pedro andou com Jesus, Pedro
escolhido por Ele. O que eu quero verbalizar dentro da ilustração desta palavra é que Jesus não mudou. Ele te escolheu, verdade. Você é uma nação santa, verdade. Nós somos um povo até querido por Ele, querendo Satanás ou não. Se prepare, pois nesta noite Deus tem algo grande e profético para realizar